Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós vamos iniciar o livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos ler os capítulos 1, 2, 3 e 4. Versão que estamos usando, Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada. Capítulo 1. A visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer os filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu Senhor. Porém, Israel não conhece, o meu povo não pensa. Ah, nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos de corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam, porque vós não deverias mais ser afligidos? Vós que rebelais mais e mais, a cabeça toda está enferma e o coração todo fraco, desde a sola do pé até a cabeça não há solidez neles, porém feridas, hematomas e chagas putefantes. Elas não têm sido exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado, vossas cidades estão queimadas a fogo, a vossa terra, estrangeiros a devoram em vossa presença e está desolada, porque é derrubada pelos estrangeiros. A filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha e como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. O Senhor dos Exércitos, se não tivesse deixado a nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra aqui é uma alusão a Jerusalém, né, por causa dos muitos pecados, né? Para qual propósito é a multidão dos vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor, estou cheio de ofertas queimadas, de carneiros e de gorduras de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros ou de bodes. Quando vindes para apresentardes perante mim, quem tem requerido isso de vossa mão, que piseis nos meus átrios? Não tragais mais oblações vãs, incenso é uma abominação para mim. As luas novas e shabat e convocações das assembleias eu não posso suportar. É iniquidade, até mesmo o ajuntamento solene, né? Até mesmo as reuniões deles eram, né, desprezíveis, né? Por causa dos pecados. Vossas luas novas e vossas festas fixas, a minha alma as odeia, elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las, meu Deus. E quando estenderdes as vossas mãos, eu considerei os meus olhos de vós, eu esconderei os meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos vossos olhos, e cessai de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como a escarlate, serão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão brancos como a lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vos recusardes e vos rebelardes, sereis devorados ao fio da espada, porque a boca do Senhor tem dito isto. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela, mas agora, assassinos, a tua prata torna-se em escória, o teu vinho mistura-se com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um ama presentes e segue atrás de recompensas, eles não julgam o órfão, não fazem caso da viúva vir até eles, porquanto diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos, eu voltarei a minha mão sobre ti, purificarei completamente a tua escória e removerei todo o seu estanho, e restaurarei os teus juízes como no início, e os teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida
com julgamento, e a sua conversão com justiça, e destruição dos transgressores e pecadores será concomitante aos que abandonam ao Senhor e serão consumidos, porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhidos, porque vós sereis um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como estopa, e o que faz como fagulha, ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Agora o capítulo 2, irmãos, que segue na sequência, né? Palavra de Isaías, filho de Amós, que viu concernente a Judá e Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele, e muitos povos irão e dirão: vinde, vós, e deixai-vos subir ao monte em direção à casa de Deus, o Deus de Jacó, e ele vos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles converterão suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Nação não erguerá mais a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-vos andar na luz do Senhor. Essa referência aqui é uma referência ao milênio, né? Que é um tempo em que o próprio Jesus reinará sobre a terra. Portanto, tu tens abandonado o teu povo e a casa de Jacó, porque eles se abastecem do Oriente e são adivinhos como os filisteus. Eles se agradam nos filhos dos estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e de ouro. Nem há qualquer limite para os seus tesouros. A sua terra também está repleta de cavalos. Nem há qualquer limite para as suas carruagens. A sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, o qual os seus próprios dedos têm feito. E o pobre se abate e o nobre se humilha, porquanto não os perdoe. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, porque pelo temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados, a arrogância dos homens curvar-se-á ao Senhor, e unicamente será exaltado, que ele será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos virá sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado. E sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Baçã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda a torre alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis, e a altivez do homem a curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos se extinguirá completamente. Mas na terra, por temor do Senhor e pela sua glória e majestade, quando ele erguer para sacudir terrivelmente a terra. Naquele dia, o homem arremessará seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar as toupeiras e os morcegos. Ou seja, eles adoravam várias coisas, né? Até mesmo os animais. Naquele dia, um homem arremessará seus ídolos de prata e de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar, né? Para adentrarem as fendas das rochas e aos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela sua glória e majestade, quando ele erguer para sacudir terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que situação será considerado? Agora o capítulo 3. Porquanto, eis que o Senhor dos exércitos, remove de Jerusalém, de Judá, o sustento, o apoio, o suprimento inteiro, e o pão de todo o suprimento de água. O homem poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o prudente e o ancião, o capitão de 50 e o homem honrado, o conselheiro e o artífice habilidoso e o orador eloquente.
E eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. O povo será oprimido, cada um pelo outro, e cada um pelo seu vizinho. A criança comportar-se-á orgulhosamente contra o ancião, e o vil contra o honrado. Então um homem agarrará seu irmão da casa do seu pai, dizendo: tu tens roupa, se tu nosso governante, e permite que esta ruína esteja sob sua mão. Naquele dia irá jurar dizendo: eu não serei um curandeiro, porque em minha casa não há nem pão nem roupa. Não me façam governante do povo, pois Jerusalém será arruinada e Judá está caída, porque as línguas dos seus feitos são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. O aspecto dos seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram o seu pecado como Sodoma. Eles não os escondem. Ai da sua alma, porque eles fazem mal como recompensa para si mesmo. Dizei vós ao justo que tudo estará bem com ele, porque comerá o fruto de suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos lhe será dada. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, mulheres o governam. O meu povo, os que te lideram e te levaram a errar, destrói o caminho das suas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa, levanta-te para julgar o teu povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha, e o despojo do pobre está em vossas casas. Quem tentais vós que afligiu o meu povo com ferreiro ou metal, fazendo o meu povo em pedaços, e moeis a face do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando em passos curtos, ligeiro, à medida que avançam, fazendo como tinilados seus pés, porquanto o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião. O Senhor irá expor as partes íntimas delas. Meu Deus! Sinal de vergonha, tá, irmãos? É ilustrativo aqui, tá? Naquele dia o Senhor removerá o esplendor dos seus ornamentos tilinantes que circundam os seus pés, e suas tiaras, e os seus arcos circulares como a lua, os cordões, os braceletes, os cachecóis, os gorros e os ornamentos das pernas, e as bandanas, os pingentes e os brincos, os anéis e as joias de nariz, as roupas de gala, os mantes, os chales e as bolsas ornamentadas, os espelhos e o linho finos, os turbantes e os véus. E acontecerá que ao invés de doce fragrância haverá mau cheiro, ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco, e queimadura ao invés de beleza. Os teus homens cairão à espada, e os teus poderosos na guerra, e os teus portões lamentarão e prantearão, e eles, estando desolada, sentar-se-á-se no chão. E o capítulo 4 conclui aqui dizendo: naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossa própria roupa. Somente permita que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover a nossa desonra. Então todas essas ilustrações aqui, meus irmãos, eram mostrando que viria a punição e o juízo de Deus por causa dos muitos pecados do povo em várias classes sociais, né? Dos príncipes, dos governantes, dos líderes, das mulheres também, que estavam praticando injustiça. Ainda no capítulo 4, naquele dia o renovo do Senhor será lindo e glorioso, o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que naquele dia, que aquele que é deixado em Sião e o que está em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes de Jerusalém. Quando o Senhor tiver limpado a imundícia das filhas de Sião, tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento, pelo espírito abrasador, o Senhor
criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem, e a fumaça durante o dia, e o brilho do fogo flamejante durante a noite. A semelhança do que aconteceu no Êxodo, né, irmão? Sinal da presença, da proteção de Deus, né? Porque sobre todos a glória lhe será a defesa, e haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, para um lugar de refúgio e para um abrigo da tempestade e também da chuva. Amém, meus amados? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.